Tópico 4. A reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Subtópico 1. A tristeza dos judeus. O povo em geral tinha desde o início da construção acompanhado o trabalho com simpatia. Os judeus trabalhavam com muito entusiasmo e com muita união. O povo tinha ouvido falar de que o Deus do céu estava do lado dos judeus, ajudando-os. E agora, onde estava seu Deus? Subtópico 2. A alegria dos samaritanos. Os inimigos dos judeus regozijavam-se grandemente. Certamente os conselheiros foram parabenizados pela sábia e competente ação. Porém, o gozo de ímpios é de pouca duração. A. O gozo dos filisteus que haviam prendido Sansão terminou em tragédia. B. A alegria dos sacerdotes que alugaram Judas para atrair Jesus foi de curta duração. Com a ressurreição de Jesus, seus problemas se agravaram. Subtópico 3. O desânimo dos judeus. Os judeus que tinham voltado do cativeiro para construir o templo sentiram-se humilhados e tristes, mas passado algum tempo acomodaram-se com a situação e não lutaram pela continuação da construção do templo. Deixaram-se dominar pelo desânimo. O desânimo é uma das mais eficazes armas usadas por Satanás contra os crentes. Lutemos contra o desânimo em nome de Jesus. A. Alguns conformaram-se pensando que talvez ainda não era vontade de Deus construir o templo. B. Outros aproveitaram a interrupção da obra para dedicar-se às suas próprias casas. Outros chegaram a faltar com as suas obrigações espirituais, deixando de contribuir para a casa de Deus. C. Talvez alguns judeus sinceros estivessem tristes e buscassem a Deus em oração, pedindo solução para a dificuldade, de modo que o templo pudesse continuar a ser construído. Conclusão do tópico 4. A oposição dos inimigos fez com que os judeus abandonassem a reconstrução do templo. Então, irmãos, nesse tópico 4 e os seus respectivos subtópicos, a gente vai ver que quando os samaritanos se opuseram, e a obra parou, os inimigos se alegraram, porque faltou ânimo no povo judeu, não buscaram a Deus para continuar aquela obra, para construir o templo. Então os inimigos ali, por um momento, eles se alegraram, porque a alegria do inimigo não dura muito tempo. Como tem o exemplo aqui, os filisteus, quando estavam ali zombando de Sansão, cego, Sansão pediu força mais uma vez a Deus, abraçou as colunas daquela casa e matou mais gente na morte dele do que durante toda a vida dele. Na letra B aqui também fala sobre os inimigos, os sacerdotes que alugaram Judas para atrair Jesus. E a alegria não durou muito tempo, porque ao terceiro dia Jesus ressuscitou e triunfou sobre a morte e sobre toda a oposição do inferno. Então, uma das armas que Satanás usa contra os cristãos é o desânimo. Ele tenta roubar a alegria, roubar a força para buscar o Senhor, para ter uma vida de oração, na leitura da palavra. E aquele povo ali, alguns se conformaram, pensaram que talvez não fosse a vontade de Deus construir o templo e começaram, irmãos, a dedicar a construção de suas próprias casas, esquecendo ali a obra do Senhor, as suas obrigações de contribuir com a obra do Senhor, com a casa de Deus. E ali Deus começou, irmãos, a fazer justiça naquela situação. Como a gente vê no livro de Ageu, Diz que eles recebiam salários, mas era para colocar no saquetel furado, recebia e não dava para nada, nem para se manter. Porque quando a pessoa pega aquilo que pertence a Deus, irmãos, o Senhor, ele não se agrada. Não é errado a pessoa construir sua casa, cuidar da sua casa, fazer alguma melhoria na sua casa. Mas como está na palavra do Senhor, em Ageu 1, Deus começa corrigindo aquele povo, porque eles deixaram de cuidar da casa de Deus, de dar a doação, ou dizimar para manter a casa do Senhor, e começaram a pensar só em si. E ali Deus começou a permitir o devorador, Eles trabalhavam, mas não dava nem para se manter, nem para comer. Porque quando tem o espírito devorador entra, o espírito pela infidelidade do cristão, irmãos. Porque dízimo é primícia, E o servo de Deus deve pedir ao Senhor que ensine a dizimar com alegria. Porque tudo na vida do cristão, quando vive em obediência, não adianta obedecer uma coisa e desobedecer outra. Tem que ser obediente à palavra do Senhor. Para que o Senhor repreenda o devorador, tem que ser com fidelidade. Não tem outra forma. Não adianta pastor orar, não adianta ninguém orar.
Deus só repreende o espírito devorador através da fidelidade do cristão, né? Para que haja mantimento na casa de Deus. Quem decide o que faz com os dízimos e ofertas é quem está na liderança da obra. É o pastor, a pastora, o apóstolo, o bispo. E cada um vai prestar conta a Deus no dia do juízo. Então, cada um, irmãos, deve ter o temor do Senhor e tratar o que é santo como santo, não como profano, né? Então, não é errado a pessoa fazer alguma melhoria na sua casa, como os judeus estavam fazendo, mas eles esqueceram da contribuição da casa do Senhor, de fazer a vontade do Senhor e obedecer a palavra do Senhor. E aí depois que eles voltaram para o Senhor, voltaram a fazer a vontade de Deus, a colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, né? Deus acrescentou o que eles precisavam. Então vale a pena ser fiel. O que eu digo para os irmãos, vale a pena ser fiel a Deus, porque nós servimos a um Deus que é fiel. E quando a gente é fiel a Ele, Ele joga por terra toda a barreira para abençoar os seus servos, né? E ver o nome dEle glorificado na vida de cada um. Até aqui, Deus em Cristo vos abençoe.